Se você ficou alguns dias sem acompanhar o Santos, prepare-se, porque o Peixe teve uma semana simplesmente movimentada. Teve classificação na Copa do Brasil, polêmica envolvendo Neymar, Mike deixando oficialmente o clube, dinheiro das premiações sendo utilizado para tentar aliviar a crise financeira e, para fechar a semana, uma notícia que pode mudar o futuro do Santos. A SAF avançou. E não foi um avanço qualquer. Santos e SDC Sports assinaram um documento que coloca a possível venda do controle da futura SAF em uma nova etapa. E enquanto isso acontece fora de campo, dentro dele o Santos continua vivo, em 3 competições. Santos e SDC Sports assinaram um term sheet não vinculante, documento que reúne as principais condições discutidas para uma possível aquisição do controle da futura SAF. A proposta trabalhada prevê 80% do controle da SAF para a SDC Sports, e os números são gigantes. A oferta apresentada originalmente envolve cerca de R$ 1 bilhão em aporte para o futebol, além da responsabilidade por aproximadamente R$ 1 bilhão em dívidas, o que explica as referências a uma operação na casa dos R$ 2 bilhões. Mas existe uma informação fundamental. O Santos ainda não foi vendido. Foram aproximadamente 5 meses de diligência, com os 2 lados analisando documentos, finanças, ativos e operações. Agora, a SDC deverá apresentar o projeto ao Conselho Deliberativo no dia 31 de agosto. Depois ainda existem outras etapas, incluindo mudanças estatutárias e aprovação dos associados. Então a negociação avançou bastante, mas ainda está longe de ser concluída. E dentro de campo, também tivemos motivo para comemorar. O Santos eliminou o Remo e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A classificação veio depois de um confronto complicado. Mas o Peixe conseguiu superar o adversário e continuar vivo em uma competição que também é extremamente importante para os cofres do clube. E teve um personagem que chamou bastante atenção: Neymar. O camisa 10 começou no banco e entrou durante a partida. Depois do jogo, Cuca explicou que a chegada de Neymar a Belém no próprio dia da partida acabou influenciando na decisão de não começar com o jogador entre os titulares. Mesmo assim, o treinador aprovou a participação do craque na classificação. E agora o Santos está nas quartas. O adversário ainda será definido pelo sorteio da CBF. E a semana também teve polêmica. Outra notícia importante da semana foi a saída de Mike. O lateral direito conseguiu a rescisão do contrato com o Santos, depois de recorrer à justiça. O vínculo do jogador iria até o final de 2027, mas Mike já estava treinando separado e fora dos planos da comissão técnica. O caso também expôs novamente os problemas financeiros enfrentados pelo clube. Segundo os representantes do jogador, existiam valores atrasados envolvendo salários, FGTS, direitos de imagem e luvas. A rescisão foi posteriormente publicada pela CBF. Mike disputou apenas 20 partidas pelo Santos e deixa o clube sem conseguir se firmar como titular. E o caso serve como mais um exemplo de como a situação financeira do Peixe continua tendo consequências dentro do futebol. E aqui está uma situação curiosa. Enquanto o Santos tenta avançar esportivamente, as premiações das competições também estão sendo importantes para a sobrevivência financeira do clube. A classificação na Sul-Americana rendeu pouco mais de 3 milhões de reais, e o Santos já definiu que parte desse dinheiro seria utilizada para diminuir os valores atrasados com o elenco. A Copa do Brasil também representa uma oportunidade de arrecadar mais. Ou seja, cada classificação vale dentro e fora de campo. Para o torcedor, avançar significa continuar sonhando com um título. Para a diretoria, significa também conseguir recursos para tentar colocar a casa em ordem. O Santos tem uma dívida superior a 1 bilhão, e os problemas de fluxo de caixa vêm afetando diretamente os pagamentos. Neymar não apareceu nas manchetes apenas pelo futebol. Depois do confronto com o Remo, surgiu uma discussão envolvendo o jogador e o presidente do clube paraense. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e acabou envolvendo também o próprio Santos. Ou seja, uma classificação que poderia ter terminado simplesmente com a comemoração da vaga, acabou ganhando um capítulo extra fora de campo. E quando o assunto é Neymar,
sabemos como funciona. Qualquer declaração rapidamente vira notícia. Para o Santos, o mais importante agora é tentar deixar essa polêmica para trás e concentrar as atenções nas próximas competições. E talvez essa seja uma das informações mais interessantes da semana. O Santos chegou a agosto ainda vivo em Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana. Isso não acontecia desde 2021, só que existe um problema. O Santos está disputando 3 competições justamente em um momento em que não pode contratar novos jogadores por causa do transfer ban. Ou seja, Cuca terá que administrar um elenco limitado enquanto enfrenta uma sequência pesada de partidas. E alguns jogadores importantes já estão enfrentando problemas físicos. Lucas Veríssimo, por exemplo, virou desfalque após lesão muscular. Igor Vinícius também vem tratando um problema físico. E Neymar está suspenso para o próximo compromisso do Brasileirão. O cenário é positivo pela quantidade de competições em que o Santos continua vivo, mas extremamente complicado pela falta de opções. Depois de uma semana tão movimentada, o Santos já olha para o próximo desafio. O Peixe enfrenta o Atlético PR pelo Brasileirão, em um jogo importante para uma equipe que ainda precisa se afastar da parte perigosa da tabela. E esse é justamente o contraste do Santos neste momento. Nas Copas, o time está avançando. No Brasileirão, a situação ainda exige muita atenção. E enquanto Cuca tenta administrar o elenco dentro de campo, a diretoria precisa lidar com problemas financeiros, transfer ban e agora uma negociação que pode mudar completamente a estrutura do clube. E essa foi a semana do Santos. Uma semana que começou com o Peixe brigando pela classificação na Copa do Brasil e terminou com uma possível mudança histórica fora de campo. O Santos avançou para as quartas, continua vivo na Sul-Americana, precisa reagir no Brasileirão. Mike deixou oficialmente o clube. As premiações das Copas estão sendo importantes para aliviar as contas. E a SAF avançou para uma nova etapa. Agora eu quero saber de você. Qual foi a notícia mais importante da semana para o Santos? A classificação na Copa do Brasil? A SAF? A saída do Mike? Ou você acha que o mais importante é o Santos conseguir se afastar da zona de rebaixamento no Brasileirão? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse formato de resumão, deixa o like e se inscreve no canal porque durante a semana a gente acompanha cada notícia do Peixe e no domingo reúne tudo para você não perder nada. Aqui é Santos. Até o próximo vídeo.